Olá! Primeiro eu quero te agradecer a grata oportunidade que eu tenho de ministrar na tua vida uma dica de prosperidade, porque a mim interessa a prosperidade, interessa ver as pessoas prosperando, ver as pessoas crescendo, evoluindo em suas vidas. Então, eu recebi algumas perguntas há alguns dias, diferentes perguntas, mas todas em um mesmo sentido. Pedro Kelly, me explica como você faz para você conseguir viver dessa maneira próspera como você vive, como parece que você vive, porque as pessoas não me conhecem pessoalmente, mas identificam alguma coisa nesse sentido. Então eu me propus a gravar essa dica de prosperidade especialmente para esse tipo de pessoa que quer saber essa resposta da minha parte. Não saia daí, depois dessa vinheta eu te explico. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Então, explicando a você como é que se faz para viver essa prosperidade, eu quero ler para você aqui um verso em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, que diz que aquele que dá semente a quem semeia e pão para comer, proverá e multiplicará a sua sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E aí você pode me perguntar, mas o que é a sementeira? O que é a tua sementeira? A sementeira é aquele lugar onde você gera recursos. Por exemplo, não existe, para mim, na minha vida, Pedro Kelly, uma sementeira maior do que essa aqui. Sabe o que é isso aqui? Hoje, finalmente, eu pude trazer, me lembrei, a minha carteira profissional de trabalho, que foi assinada no dia, não sei se vai dar para você ver, assinada pela primeira vez, né? No dia 12 de maio de 1975. E eu quero fazer questão de mostrar para você, olha aí como eu era bonitinho, cabeludo, né? Então, aqui nessa época, eu tinha por aí meus 16 anos, quando fui contratado pelo Banco Mercantil de São Paulo. Trabalhei ali no Meier, na agência Meier, Dias da Cruz, número 116. Então, isto é a sementeira. A sementeira é o quê? A sementeira é o teu trabalho, o que você faz para gerar recursos na sua vida. Primeiro passo para a prosperidade da sua vida é você gerar recursos. Não existirá uma prosperidade mística, mágica, maluca, como eu não faço nada, mas eu vou jogar na loteria e Deus vai me ajudar e eu vou ganhar e vou ficar rico e não sei o quê. Olha, eu não vou negar que pode ser até que isso aconteça, mas eu estou aqui para te ensinar o caminho que eu trilho ainda até hoje. Então, aos 16 anos, eu comecei com isso. Por quê? Porque na minha casa nunca teve problema com dinheiro. Não estou dizendo que éramos ricos, não. Aos olhos humanos, nós éramos pobres, tá bom? Na minha casa. Meu pai ganhava muito mal, um salário mínimo. Minha mãe tinha que costurar para as vizinhas, para fora, para poder juntar tudo isso aí e a gente poder ter a nossa alimentação maravilhosa, que eu gosto até hoje, que é feijão, arroz e ovo. Mas em casa não tínhamos problema com dinheiro. Meus pais me ensinaram a lidar com dinheiro, a produzir dinheiro. Então eu trabalhei uma porção de coisas. O primeiro trabalho meu foi vender picolé quando eu tinha 12 anos. Depois trabalhei na feira. Depois eu fiz tanta coisa. Sempre buscando uma forma de produzir. Limpei jardim dos vizinhos, até fossa, caixa de gordura, e tudo isso Pedro Kelly conhece por ter trabalhado quando tinha seus 13, 14 anos por aí. Pois muito bem, isso é a sementeira, né? Agora, o que eu aprendi em casa, meu pai sempre me ensinou, meu filho, sempre semeie algo como agradecimento. E ele me disse uma vez, profetizando na minha vida, eu era bem jovem, como você pode ver, e meu pai me disse assim, quando você viajar, se hospedar num hotel, aquele que carregar suas malas, nunca se despeça dele sem dar uma gorjeta para ele. Quando você for num restaurante, jantar, almoçar com sua família, ele me disse,
Ele me dizia assim, né? Naquela época eu nem sonhava em viajar, eu não sabia o que era o outro bairro, o que dirá outro país, como hoje eu conheço vários por aí, né? E ele profetizando dizia, quando você for no restaurante, aquele garçom que te atender dignamente, semeie uma boa gorjeta em sua mão, porque isso é próprio. E uma coisa que ele me ensinou, semeie, naquele tempo se falava igreja, lá na igreja que você for, ele dizia isso. Por quê, pai? É obrigado? Não, é agradecimento. Então as coisas foram passando, eu fui evoluindo, eu fui crescendo e comecei a compreender melhor tudo isso. E isso é o que eu quero te dizer, aclarando essa resposta às perguntas que me fizeram nos dias passados. Aqui em 2 Coríntios 9, verso 5 em diante, eu vou ler para você alguns versos bem poucos, mas eu quero dar um contexto para que você compreenda como é que eu vivo em prosperidade. Primeiro, trabalhar. Isso não tem como fugir. Procure trabalhar no que você gosta. Se você conseguiu isso, eu penso que você é uma das pessoas mais felizes do mundo. Ou seja, gerando a sua renda, fazendo aquilo que você gosta. Isso nunca vai ser trabalho. Você nunca vai sentir isso como peso do trabalho, porque você está fazendo aquilo que você gosta. Mas, enquanto não chega esse momento, procure, né? Já limpei piscina, já cortei grama, já fiz de tudo, já bati palma na feira para vender verdura na barraca da minha mãe. Então, 2 Coríntios capítulo 9, verso 5, diz assim, apóstolo Paulo falando, portanto, falando para um povo que tinha problemas com dinheiro, portanto, eu tive por necessário, eu achei necessário, exortar os irmãos para que fossem antes de mim até vocês e preparassem primeiro vossa generosidade, ou seja, vossa semente, antes prometida, porque tem gente que promete, para que esteja pronta como de generosidade e nunca como de exigência nossa. Aí está a importância da ministração da dica de prosperidade. Aqui, a tua semente nunca é exigida, ela é ensinada, com calma, com paciência. Aí o outro verso diz, porém, uma coisa eu vou dizer, Paulo se reserva nesse direito, aquele que semeia escassamente, colherá escassamente. Não tem como colher em abundância se a pessoa semeia escassamente. E aquele que semeia generosamente, vai colher generosamente. Então, verso 7, cada um dê como propôs em seu coração. Ou seja, você entendeu que semeando generosamente você colhe generosamente? Entendi. Então, semeie conforme está proposto nesse entendimento no teu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque aquele que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo com alegria, está dentro desse contexto. E o verso 8 diz, e poderoso é Deus para fazer com que abunde em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em todas as coisas tudo que for suficiente, abundeis para toda boa obra. E aquele que dá semente a quem semeia e pão para comer, viu o contexto disso? Proverá e multiplicará vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quer dizer, o verso 10 é uma consequência das atitudes de um semeador. Semear com abundância, semear com alegria e não semear por obrigação nem por necessidade. Então, na minha casa, meu pai me ensinou a semear no lugar onde a gente congregava por entendimento. E qual é o entendimento hoje? Esse lugar que você está semeando, ele está te dando uma ministração que te console, que te conforte, que te ajude, que coloque você para cima, que te instrua,
que reparta contigo valores espirituais e até valores de cultura, de informação, valores culturais e informativos. Esse lugar onde você vai estar te ensinando corretamente a tua posição espiritual, está valorizando o que Cristo fez na sua vida, explicando a você como é que tudo isso funcionou. Se está, é aí que você deve semear. Agora, se é aqui no Ministério do Pedro Kelly que você está recebendo esse tipo de orientação, esse tipo de alimento, então você está chamado a semear aqui. Por isso é que agora eu divulgo aqui o nosso código Pix para você enviar a tua semente, se é que você tem esse desejo. Espero que tenha, porque aí, quando você semeia, você começa a experimentar uma ciência, um milagre. Eu chamo de um milagre da multiplicação. É a ciência de dar e receber. Então, a resposta para as pessoas que me pediram e me perguntaram como você faz para viver em prosperidade como você vive. Trabalhe, cuide bem do que você recebe, respeite o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho e, principalmente, semeie no ministério que te ensina coisas espirituais. Dessa maneira, você vai estar colaborando com este mundo, agradando ao Criador, reconhecendo o ministério que te ensina como aquele que é digno de receber o fruto do seu trabalho. Isso é o que eu venho fazendo todos esses anos da minha vida, a partir do momento que eu comecei a gerar recursos aqui no Banco Mercantil de São Paulo, em maio de 1975, 12 de maio de 75. Quer dizer que a bicicleta que eu tenho veio daqui, tá bom, meu irmão? Porque eu tenho alguns, né? Haters, ou seja, pessoas que estão apanhando assim uma certa raiva de mim, não diria ódio, porque isso seria demais, mas uma certa raiva de mim, um rechaço à minha pessoa, por causa da minha pulseira, dos meus anéis, da minha casa, da minha bicicleta. Aqui está. Tomara que você também tenha isso, porque aí você pode explicar para o imposto de renda da onde vem o fruto do seu trabalho, não é verdade? Porque isso também é importante. Bom, vou ficar por aqui. Eu declaro você prosperado em tudo, abençoado, mais que vencedor, e colhendo os frutos daquilo que você semeia. Tá? Então eu declaro você colhendo nesse próximo mês os frutos daquilo que você tem semeado até aqui. Te declaro curado em todas as áreas da sua vida. Eu declaro sucesso naquilo que você faz no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos, no seu esporte preferido, no seu lazer preferido. Eu declaro você colhendo esses benefícios em todas as direções. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade.